Medidas de tempo, página 173 em diante. Olá, a gente vai começar um novo capítulo agora, nova unidade, que é sobre medidas e comparações. E aí a gente está vendo um pecuarista, né? Acho que seu filho está ali, um funcionário. Eles têm as vaquinhas na ordenha mecânica. E tem aí o lugar onde guarda o leite, tá escrito qual é a capacidade, qual a temperatura para conservação. E o funcionário tá até apertando o botão lá que ele tá controlando alguma coisa. E a pergunta para nós é: o que significa uma ordenha mecânica? O que você acha que é? Ordenha é tirar o leitinho da vaca. Se é com a mão, chama ordenha manual. E o que significa uma ordenha mecânica? É que tem um mecanismo para puxar, é o caso desse daí, ó. Tem os sugadores. A pessoa não precisa pôr a mão ali, né? Número 2. Na fazenda dessa imagem, qual é a capacidade máxima do reservatório de leite? Presta atenção ali, ó. Essa é a ordenha, né? Ó, capacidade máxima de 200 L. 200 L é 200 litros. Como é tirado o leite das vacas em fazendas que não são automatizadas? Então, manualmente. 4. Se a ordenha começou às 5h30, olha lá o horário lá em cima, o verde. Se a ordenha começou às 5h30, a que horas no máximo deve terminar? Olha embaixo, perto do botão do moço, que está escrito assim, ó. Tempo máximo de cada ordenha, 30 minutos. Então, se começou 5h30 mais 30 minutos, que horário que é? Ó, 5h30 mais 30 minutos. 6 horas que vai terminar. Que grandeza de medida você consegue identificar na imagem? Então, são várias, ó. Tempo e a grandeza é horas e minutos. Temperatura, esse zero pequenininho chama graus e essa letra C é Celsius, graus Celsius. Capacidade e o L é litros. Página 173, medidas de tempo. Algumas crianças têm a vida mais agitada que muitos adultos. Elas levantam bem cedinho, tomam banho, comem um desejo gostoso e vão para a escola. Outras ainda têm aulas de piano, natação, informática, inglês, outras coisas. Mesmo assim, elas ainda dedicam tempo para brincar e ser criança. Além de tudo isso, é preciso fazer as tarefas escolares e descansar para recarregar as energias. Afinal, toda criança tem o direito de crescer saudável. Olha aí essa ilustração, é o horário de que o menino está fazendo cada atividade. Para dar tempo de fazer tudo bem feito e sem prejuízo para a saúde, o jeito é se organizar. Planejar as atividades diárias em uma agenda pode ajudar nessa hora. Assim, organizando seu tempo, você poderá fazer muito mais em uma semana e ainda terá tempo de sobra. Isso é bom, né? Ter tempo de sobra. Uma coisa é certa: o tempo não para. Os dias, as horas, os minutos e os segundos estão sempre medindo e contando o tempo que vai passando. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu o calendário, muito útil até hoje. Nele estão organizados os dias da semana, os meses do ano. No entanto, o que fazemos para medir o tempo de cada dia? Então, aqui nós temos um calendário. Esse calendário, ele está organizado com o ano, que são 12 meses. Cada mês, ele tem de 31 ou 28 dias, dependendo do dia que é o mês, né? E cada dia ainda você é composto por 24 horas. E olha aqui, cada hora você tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu multiplicar 60 segundos, ó, vai dar 1 minuto. Se eu multiplicar 60 minutos, vai dar 1 hora. Em compensação, se eu pegar 1 hora e dividir por 60, vai dar 1 minuto.
E se eu dividir 1 minuto por 60, vai dar 1 segundo. Deu para entender? Então, se eu tenho 1 segundo e quero chegar no minuto, tem que ter 60. Multiplico. Mas e se eu tenho 1 minuto e quero voltar para o segundo? Então, 1 minuto tem que cortar em 60 partes. Então, eu divido por 60. Página 174. Leia mais uma vez o texto da página 173 e sublinhe as palavras que servem de padrão para medir a grandeza, o tempo de grandeza. Então, vai lá, medidas de tempo. Algumas crianças têm a vida mais agitada que muitos adultos. Elas levantam bem cedinho, tomam banho, comem um desejum gostoso e vão à escola. Outras ainda têm aulas de piano, natação, informática e inglês. Mesmo assim, elas ainda dedicam tempo para brincar e ser criança. Além de tudo isso, é preciso fazer as tarefas escolares e descansar para recarregar as energias. Afinal, toda criança tem o direito de crescer saudável. Para dar tempo de fazer tudo bem feito e sem prejuízo à saúde, o jeito é se organizar. Planejar as atividades diárias em uma agenda pode ajudar nessa hora. Primeira, a grandeza de tempo, hein? Assim, organizando seu tempo, você poderá fazer muito mais em uma semana. Ainda terá tempo de sobra. Uma coisa é certa, o tempo não para. Os dias, as horas, os minutos, os segundos estão sempre medindo e contando o tempo que vai passando. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu o calendário, muito útil hoje em dia. Nele estão organizados os dias da semana, os meses do ano. E, no entanto, o que temos para medir o tempo de cada dia? Então, todas essas são palavras da grandeza tempo, ó. Hora, semana, dias, horas, minutos, segundos, calendário hoje, dia, meses e anos, tá bom? Exercício 2 ainda da página 174. A mãe de Mônica descobriu que sua filhinha está com uma virose. Virose é porque tem alguma doença que é causada por um vírus, tá? Virose é isso. Observe a prescrição médica que ela está seguindo. Então, Viromed 200 ml, tomar uma dose de 8 em 8 horas durante 15 dias. Observação. Caso os sintomas não desapareçam, retornar para exames específicos. Então, o remédio é indicado para menos de um mês, mais de um mês, uma semana. 15 dias, uma semana são 7. Então, não é uma semana. Mais de um mês são 30. Então, não é um mês e nem mais de um mês. 15 dias é menos de um mês, tá? Quantas horas há em um dia? 24 horas. Você tem que decorar. 24 horas num dia e o mês tem 31 dias, mais ou menos. De acordo com a prescrição médica, quantas doses deve ser tomada em um dia? 7 e 8 em 8 horas é a tabuada do 8, ó. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. São 3 doses diárias, tá bom? Tabuadinha do 8. Ainda na página 174, letra D. Se Mônica tomar a primeira dose às 7 horas da manhã, a que hora deverá tomar a próxima dose? Não são de 8 em 8? Então, se tomou às 7. Daí, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas será a próxima. 15 horas significa 3 horas da tarde. Letra E. Com que instrumento a mãe de Mônica pode medir ou marcar o tempo para seguir as orientações médicas? Que tal uma balança? Pode ser? Não, né? E uma fita métrica? Não, também. Tem que usar o quê, gente? Eu não tô aqui. Mas o relógio, né? Olha lá, relógio. Se Mônica começou a tomar a medicação no dia 15 de outubro, em que dia ela deverá interromper o uso do remédio? Presta atenção. Começou no dia 15. Então, aqui é o primeiro dia. Lembra que ela tem que tomar em 15 dias? Tá, então vou começar aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela tem que interromper o uso no dia 29, dia 30 não pode tomar, porque ela começou dia 15, só vai tomar 15 dias. Então, 29 é o último dia que ela toma. Tomou, parou. Dia 30 não pode tomar, tá bom? Você sabia? Quem nasce no dia 29 de fevereiro só faz aniversário uma vez a cada 4 anos. Nos outros anos, a pessoa pode escolher se quer comemorar mais um ano de vida no dia 28 ou no dia 1º de março. Página 175. O relógio é uma invenção tecnológica que teve muitas melhorias com o passar dos anos. Exercício 3. O Sr. Alberto está sempre atento à programação da TV a cabo. Ele incentiva seus filhos a assistir somente a programas culturais próprios para a idade deles. Então, olha lá, tem um programa e o horário que começa. De acordo com a programação, a que hora se inicia o programa Viagem de Criança? Olha aqui, ó. Que hora que começa? Sim, começa às 11 horas. Desenhe os ponteiros que indicam a hora que são apresentados os programas. Tour pela cidade. Aqui, ó. 7h50. Lembrando, a hora é o ponteiro menor e mais grossinho. E o minuto é o mais compridinho. Então, olha lá, ó. 7h50. Ó, o 7, que é o grossinho, na hora. E o fininho, mais compridinho, no minuto. Por que que é 50? Começa aqui do zero, ó. 10, 20, 30, 40, 50. E mais 10 minutos, 60. Lembrando que a hora é dividida por 60 minutos, tá? Daí o próximo, ó. Vem brincar comigo. Ó o programa. Vem brincar comigo. Começa às 9 horas, em ponto. Então, você vai colocar o da hora, que é o mais gordinho, na 9 e o de minuto no 0, que aqui seria o 0 de minutos. E o próximo, viagem de criança, que é 11 horas. Então, olha lá, ó. 11 horas é o pequenininho, mais gordinho, que é a hora. E o minuto é o mais magrinho, mais comprido, às 12. Aqui em cima é o 0 da hora. Aqui é 30 minutos, meia hora. E aqui é a hora inteira. Meia hora, completa a hora. Mais meia hora e completa a hora, tá? O ponteiro fino. Se o senhor Alberto procurou a lista de programas às 8 horas, quanto tempo falta para começar o programa Viagem da Criança? Ele foi lá 8. Então, 8 horas é o horário que ele tá. 9 deu 1 hora, 10 deu 2 horas e 11 deu 3 horas. Então, ó, 8, 9, 10, 11. Faltam 3 horas para o programa Viagem da Criança. Outra maneira de você fazer essa conta é fazendo o algoritmo, ó, 11 menos 8. A hora final menos a hora inicial. E a diferença é quanto falta. Hora final, 11 horas. Hora inicial, o programa tá falando aqui, 8 horas. Então, 11 menos 8 igual a 3. Faltam 3 horas. A hora é a unidade padrão de medida de tempo. Um dia tem 24 horas. Aqui você vê a sombra, no caso da lua, né? Mostrando um dia. Aqui você tá vendo o horário. A hora é o ponteiro mais gordinho e menor. E o minuto grande, ó. Ele faz a volta toda para andar 1 hora. Por isso que esses números aqui são de hora. E os minutos você tem que calcular. Aqui é 30, que é a metade, e aqui é 60. Então, cada um desses é 5. A tabuadinha do 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50. 55, 60. E aqui você está observando um gráfico de como funcionam os dias e noites no nosso sistema solar, tá bom? 176. Observe como Francisco aprendeu a ver as horas no relógio com ponteiros. 9 horas, então, ó, ponteiro pequeno e ponteiro grande. O pequeno e gordinho é a hora
e o ponteiro grande é o minuto. Olha, o ponteiro menor do relógio marca as horas e o ponteiro maior os minutos. Sendo assim, às 9 horas, o ponteiro menor está no 9, que é a hora, e o maior está em cima, que equivale a 0. Aqui é o número 12 de horas, mas equivale a nenhum minuto. Completou a hora. Aqui. Quando o ponteiro maior dá uma volta completa, já se passou 1 hora. Então, ele dá a volta completa, ele não está mais no 9, ele foi para o 10, já são 10 horas. Quando o ponteiro menor sai de um número e vai para o seguinte, já se passou 1 hora. Ó, o menor, aqui mudou 1 hora. Se o ponteiro maior somente sair do tracinho para o outro, dizemos que se passou 1 minuto. Cada pontinho desse aqui é 1 minuto. E quando chegar aqui no número 1, é de 5. Quando chegar, é a tabuada dos 5, que eu já falei. Ó, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. Número 4. O relojoeiro precisa ajustar os relógios analógicos de acordo com os relógios digitais. Analógicos é esse de ponteiro e digitais é esse que aparece o número, tá? Ajude-o a executar essa tarefa colocando os ponteiros no lugar certo. Em seguida, escreva-os nos espaços pontilhados como se leem os horários indicados. Então, 10 horas. Olha lá, o ponteiro da hora no 10 e o do minuto é 0, ó. Então, fica aqui em cima. 15 horas. Então, ó, 12, 13, 14, 15. Isso quer dizer que já passou do meio-dia, é 3 horas, e o ponteiro maior do minuto mantém-se lá em cima, que é o 0. 7 horas e 10. Ponteiro da hora no 7 e 10 minutos. Então, aqui 5 minutos, 10 minutos. 5 e 45. O ponteiro da hora no 5. E daí, ó, 5, 10... 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ó. Santos Dumont é considerado o inventor do avião e do relógio de pulso. Então, ele foi um brasileiro que fez coisas muito interessantes. E antes eles usavam relógio de bolso. Aí ele que resolveu fazer uma tira de couro e colocou o relógio. Esse é o modelo que, quando eu fiz a pesquisa, diz que é o modelo que Santos Dumont desenvolveu. Esse avião aqui é o 14 bis, é a aeronave que ele conseguiu fazer o primeiro voo por ele próprio, sem ser empurrado por ninguém. Santos Dumont, ó, fazendo uma mímica aí para vocês, né? Celso fez um pequeno voo de 30 minutos em seu helicóptero. Mais tarde, seguiu por mais 30 minutos para o local onde estava sua família. 30 mais 30 dá quanto, gente? 60 minutos. Quanto que é 60 minutos? 1 hora. Então, os voos de Celso duraram quanto tempo no total? 30 mais 30, 60. 60 minutos é igual a 1 hora. Se o voo começou às 10 horas, a que hora terminou o passeio? 10 horas mais 11 horas. 1 hora corresponde a quantos minutos? Já está bem do lado aí, ó, 60 minutos. 1 hora corresponde a 60 minutos. 60 minutos corresponde a 1 hora. Realize corretamente as transformações das unidades de tempo. 150 minutos. Lembrando que 60 é 1 hora. 60 mais 60, 120. 2 horas. 120, 130, 140, 150. 30 minutos. Então, dá 2 horas e 30 minutos. Olha lá, ó. 120 minutos, 2 horas, 2 horas e 30 minutos. 1 hora e 10 minutos. 1 hora são 60 minutos, mais 10, 70 minutos. 210 minutos. Olha aqui, ó. 180 são 3 horas. Mas até 210, 190, 200, 210. É 3 horas e meia. 1 hora e 50 minutos. Dá 110, ó, 1 hora e 60, mais 50 não chegou a 2 horas, 110 minutos. 90 minutos. 60 é 1 hora e sobra 30 minutos. Tá vendo que a tabuada do 6, ó? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ó. 1 vezes 6. 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6,
5 vezes 6, 6 vezes 6, 7 vezes 6, 8 vezes 6, 9 vezes 6 e 10 vezes 6. Sorria. Hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Às 4, você vai ao futebol. Às 6, na música. E às 8, você vai ao reforço da escola. Alguma dúvida? Daí ele pergunta assim, que horas eu vou ser criança? Que hora que eu vou poder brincar, né? Desenhe os ponteiros na posição que se pede. Agora são 6 horas e 30, você tem que colocar 40 minutos a mais. Então, 6 horas e 30 mais 40 minutos. Você vai andar 40. Lembrando que meia hora é aqui, mais 40, então você vai ter que parar aqui, ó. 7 e 10. Observe o relógio ao lado e responda as questões. Quantos minutos já se passaram desde as 8 horas? 8 horas ainda está com o ponteiro da hora, mas 8 horas fechado é aqui em cima, porque é o zero. Então, já se passaram 5, 10, 15, 20 minutos. Passaram 20 minutos. Quantos minutos ainda faltam para as 9? Então, aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Ou melhor, meia hora mais 10. 40 minutos que faltam para completar as 9 horas. É do tempo do onça. A expressão tempo do onça foi criada no século XVIII. Lembrando, ó, o X é o 10, o V é o 5 e cada izinho é 1. Então, é 10, 15, 18. Número 18 em algarismos romanos. A expressão tempo do onça foi criada no século XVIII, no Rio de Janeiro. Conta-se que nesse período viveu um homem por nome Luiz Vaia Monteiro. Ele era muito honesto, mas bastante bravo e exigente, que brigava com as pessoas. Assim, ele começou a ser chamado de onça. Os anos se passaram e quando as pessoas queriam dizer uma coisa que havia acontecido há muito tempo, diziam que era lá do tempo do onça. Olha lá, algarismo, lembrando, hein? 1 é o I, 5 é o V, 10 é o X, 50 é o L, 100 é o C, 500 é o D e M é 1000. E aqui você vai somando cada número até dar. Gente, só pode repetir o 1, o 10, o 100 e o 1000. Só esses que tem número 1. Os que tem número 5 não pode repetir, tá bom? Aqui você tem alguns numerozinhos para você treinar, ó. Séculos começa do 1 até o 100. Daí o segundo século começa do 1 até 200, 101 até 200 e assim por diante. Século também é uma unidade usada para medir o tempo. Pesquise quanto tempo corresponde a um século e em que século nós estamos. Então, um século são 100 anos, a gente está no número 2020, então a gente está no século 21. O tempo é uma grandeza. Os dias, as horas e os minutos são unidades que nos ajudam a medir e a contar o tempo. Um beijo e até a próxima aula!